Fala, time! E aí, pessoal? Todos bem? Espero que todos estejam muito bem, mas muito bem mesmo. Estamos aqui começando hoje o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula do projeto 12 Questões, nesse cronograma de 30 dias que nós estamos fazendo aqui para buscarmos a nossa aprovação na primeira fase da OAB. Bora lá, estamos chegando com toda a força. Na aula anterior a gente falou de direito constitucional, falamos de direitos fundamentais, eu trouxe algumas apostas importantes aqui que a gente está caminhando, que a gente está propondo, que a gente está estruturando, e nessa aula nós vamos falar de direito internacional, nós vamos falar de uma das rainhas do direito internacional, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se tem tema que tem muita incidência no direito internacional, é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto 4657 de 42, que tem incidências bem pontuais do artigo 7 até o artigo 12, preferencialmente, com alguma possibilidade de se cobrar talvez até o 14. Então vejam, são 7, 8 artigos que decidem, às vezes, 2 questões na tua prova. Nós temos aí alguma frequência de situações onde nós temos a LINDB sendo cobrada 2 vezes, 2 vezes, ou seja, na mesma prova, ou seja, em 2 questões, nas 2 questões de direito internacional. Ou seja, em 8 artigos nós encontraríamos 2 questões. Se fosse possível combinar com a FGV que se a cada 2 questões eles cobrassem 8 artigos, dava para a gente assinar o contrato agora. Imagina, cada 8 questões, a cada 2 questões, 8 artigos. Dava para combinar, dava para fechar, mas não é. É uma peculiaridade bem específica do direito internacional que torna a prova de direito internacional acessível, que torna a prova de direito internacional possível de ser gabaritada, e por isso que você precisa estudar, precisa entender, precisa compreender esses pontos, esses elementos. Beleza? Deixa eu mandar um abraço aqui para todos os nossos assinantes. Alô, nossos assinantes do Clube de Membros. Galera do Clube de Membros tem mentoria especial. Teremos dia 27 a primeira mentoria para a galera do Clube de Membros. Próxima semana, a partir de segunda-feira, a gente vai ter 2 aulas. Já vou adiantar, spoiler, hein? 2 aulas especiais para a galera do Clube de Membros, nível e instância superior. E quem é membro tem emoji especial. A galera dos membros aí coloca o seu emoji aí, coloca o emojizinho do curtida, né? Eu menciono os nomes, eu respondo prioritariamente as perguntas e dúvidas dos nossos membros. E você apoia o desenvolvimento do nosso canal, você apoia o crescimento do nosso canal, principalmente para a gente conseguir continuar a produzir conteúdos de qualidade e gratuitos, como a gente tem feito aqui, como a gente faz em todo o projeto 12 Questões. Essa é a aula 2 de 25 aulas que nós teremos dentro do cronograma de 30 dias e depois 5 revisões. São 30 encontros, 25 aulas, 5 revisões e todas elas todo mundo pode ter acesso, portanto, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Professor, esse mês está ruim, não consigo ser membro, mas eu vou ser membro do seu canal, eu vou participar, eu vou ter selo, vou chegar a 1 ano como membro do seu canal. Bora, estou esperando você. E deixa a sua curtida, compartilha para os amigos, compartilha para a galera que você conhece, que vai fazer exame da OAB. Vamos tornar o projeto 12 Questões conhecido em todo o Brasil, vamos tornar o projeto 12 Questões cada vez maior e gratuito para vocês, para que a gente consiga mudar vidas, ajudar as pessoas e junto trazer muita qualidade no estudo. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa busca e eu espero ter você aí como parceiro. Eu espero ter você aí como pessoa que vai nos ajudar a isso, trazendo mais 2 pessoas a cada aula. Vamos trazer mais 2. A cada aula, vamos trazer mais 2. A cada aula você traz mais 2 e junto a gente faz uma corrente enorme em busca da aprovação do exame da OAB, do estudo, da qualidade de conteúdo aqui no nosso YouTube e também do comprometimento que a gente tem com o outro. Quem faz o bem sempre recebe o bem. Certo? Beleza? Bora lá. Nós estamos aqui fazendo uma experiência se a gente está conseguindo ou não limitar o chat aos membros. Essa é a ideia,
certo? Essa é a ideia, mas eu não sei realmente se tá rolando ou se não tá rolando aqui, porque às vezes a gente consegue limitar, às vezes não. Estamos apanhando um pouquinho na funcionalidade aqui do YouTube, mas logo a gente aprende. Beleza? Outra coisa, deixa eu deixar um recado bem importante aqui na questão quanto a ser membro do nosso clube aqui do canal do YouTube. Ó, isso é uma funcionalidade do YouTube. Você faz a assinatura no clube de membros direto no YouTube. Aqui no meu canal, você tá no YouTube agora. Aqui tem algum lugar, tá a palavra seja membro dentro do meu canal. Você entra ali e vê as possibilidades, escolhendo um dos 3 níveis possíveis para ser membro. Primeira instância, segunda instância e instância superior. Lembrando que quem tem acesso aos vídeos exclusivos é o instância superior. E começa a fazer parte de acordo com a forma de pagamento que o YouTube prevê ali. Nós jamais... É bem importante porque a gente faz o bem, mas tem muita gente fazendo mal, né? Então é muito importante ninguém cair em nenhum tipo de golpe. Por exemplo, o professor pediu para quem quiser ser membro mandar um Pix para ele, para um link. Não. Eu não distribuo links fora o canal do Telegram e eu jamais vou pedir qualquer tipo de valor para vocês. Então já vamos tentar nos prevenir de possíveis golpes, porque infelizmente isso acontece, né? Então não tem Pix, não tem nada, não se pede nenhum valor, não tem ninguém da minha equipe, ninguém ligado a mim tem qualquer tipo de autorização de pedir qualquer tipo de valor ou requerer qualquer tipo de valor dos meus alunos. Nada, 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 nada. O que nós temos é dentro do YouTube um clube de membros, que é algo que o YouTube faz para todo mundo que tem canal no YouTube, que traz vantagens e benefícios exclusivos para quem for membro do nosso clube do canal, certo? É isso, certo? Eu não vendo materiais. Aliás, se vocês olharem os materiais do Projeto 12 Questões, eles são melhores que muitos cursos, aliás. Mas a gente não vende materiais, a gente entrega os nossos materiais no link dentro do canal do Telegram. Tá? Dentro do nosso canal do Telegram. Aonde eu acho o canal do Telegram? Aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo você acha o nosso canal do Telegram e você consegue ter acesso ao Telegram. Beleza? Vamos lá para a aula, que é isso que importa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Primeira questão na nossa tela. Falando hoje de direito internacional, LINDB, um dos temas mais cobrados no direito internacional. De novo, eu passo e sempre peço para que vocês façam parte de todas as minhas redes sociais. Segue lá no X, segue lá no TikTok, segue lá no Instagram, segue lá no Facebook. Vai lá, tá? Onde você estiver, esteja comigo. Beleza? Vamos para a questão número 1. A questão número 1, deixa eu chamar bastante atenção para vocês, ela é uma aposta. Por quê? Ela traz a lei de introdução às normas do direito brasileiro, só que ela traz um tema que a banca não cobrou ainda diretamente. E a galera se confunde frequentemente esse tema, que é o tema ligado à questão do tratamento de bens envolvendo o direito internacional privado. E esse ponto é um ponto bastante discutido, mas a FGV não faz perguntas com frequência sobre esse tema. Vira e mexe, ela dá uma olhadinha nele, coloca uma assertiva, coloca alguma circunstância, mas eu tenho visto que ela fez perguntas a respeito desse tema em outros concursos, em outras provas. E como as bancas, ou melhor, como o grupo da FGV não é muito grande, pode ser que o nosso examinador de direito internacional esteja fazendo essas provas e esteja cobrando esses tópicos. E no direito internacional, a gente tem um outro ponto, que é o aproveitamento de questões. Ele aproveita questões, às vezes, de concursos, de outras provas, dá uma ajustada, muda um pouquinho e já é uma nova questão. Cara, às vezes não tem mesmo muito fôlego para fazer toda hora questão inédita e... é aquele negócio, né? Nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma. Então, nessa linha. Olha só, questão número 1 na tua tela. Uma canadense domiciliada na Itália veio ao Brasil para participar de um seminário. Uma canadense domiciliada na Itália veio ao Brasil para participar de um seminário promovido pela empresa holandesa para a qual trabalha e trouxe consigo o seu equipamento de informática japonês. De acordo com o direito internacional privado brasileiro, assinale a opção que indica a lei aplicável para qualificar e reger as relações concernentes ao equipamento de informática japonês.
qual a lei que se aplica ali para qualificar e para reger aquela relação. A relação desta canadense com aquele equipamento de informática japonês. Bom, seria a lei canadense? Seria a lei italiana? Seria a lei brasileira? Seria a lei holandesa? Seria a lei japonesa? Bom, aqui nós temos um ponto importante para a gente entender, para a gente compreender, que é o seguinte. Olha só, quando a gente está falando de bens, a gente tem que discernir, a gente tem que diferenciar dois grupos. Estamos falando dos bens móveis ou bens imóveis. Então, nós temos dois grupos de bens. Bens móveis, bens imóveis. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esse discernimento. Bens móveis ou imóveis? Estamos falando de bens móveis ou imóveis? O que a gente está falando? Aí a gente consegue observar, a gente consegue ver e consegue compreender que a gente está falando de bens móveis e não imóveis. Porque é um equipamento de informática japonês. Então, nós estamos falando de bens móveis. Beleza. Lá no artigo 8º, nós temos duas grandes informações. Quanto aos bens móveis, a regra será regrado aquela relação dos bens móveis com o seu proprietário a partir das regras da lei do local de domicílio do proprietário, que é o bem móvel. Lembra que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição. Passei esse bem para você, ele é seu. É a ideia da tradição. Já os bens imóveis, nós estaremos falando, certo, do registro de propriedade. Os bens imóveis precisam seguir a regra de onde eles estão localizados, o famoso local de situação desses bens. Portanto, aos bens imóveis, para reger e qualificar as relações realizadas concernentes ao bem imóvel, eu aplico a lei do local onde ele se situa. Se eu estou falando de um imóvel na Suíça, a lei suíça. Se eu estou falando de um imóvel no Brasil, a lei brasileira. Se estou falando de um imóvel na Argentina, a lei argentina. Agora, quanto aos bens móveis, nós vamos aplicar a regra do domicílio do proprietário. Não é aonde está o bem móvel e não é também o local de sua situação, porque como ele é móvel, né, ele pode estar num lugar, pode estar no outro. Nós vamos aplicar a lei do local de domicílio do proprietário. Então, cuidado com isso. Bens móveis, local de domicílio do proprietário. Bens imóveis, local de situação do bem imóvel. Beleza? Então, a pergunta é, de acordo com o direito internacional brasileiro, assinale a opção que indica a lei aplicável para qualificar e reger as relações concernentes ao equipamento. A lei aplicável para reger e qualificar as relações relativas ao equipamento de informática japonês será a lei, certo? Deixa eu pegar aqui a lei italiana, né? Letra B de bola, letra B de Brasil. Por que a lei italiana, professor? Ora, porque o local de domicílio desta canadense é na Itália, ó. Deste canadense é na Itália, certo? Então será a lei, certo? A lei italiana, porque é a lei do domicílio do proprietário, da proprietária do bem móvel. Previsto aonde? O artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz o artigo 8º, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Este caput do artigo 8º vale para bens imóveis. Este caput do artigo 8º vale para bens imóveis. Para qualificar bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que eles estiverem situados. Os bens imóveis. Então, o caput do artigo 8º é bem imóvel, ok? Uma aguinha aqui. O artigo 8º, parágrafo 1º, vai dizer: aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então aqui nós estamos falando do domicílio do proprietário, certo? No caso do enunciado, um canadense domiciliado na Itália. Então eu vou aplicar a lei
do domicílio do proprietário, portanto, será a lei italiana para regular, para reger, certo? O bem móvel, ali o equipamento de informática, certo? Atenção ainda, o artigo 8º traz o parágrafo 2º que fala do penhor. Regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa e cuja posse se encontre a coisa apenhada, né? Que é dar em garantia para, né, um empréstimo, para recebimento de um contrato de empréstimo. Então, bens móveis, nós temos essa regra. É bem importante, porque é as relações relativas ao bem. Cuidado para não confundir com a sucessão, tá, gente? Uma coisa é a sucessão. As regras de sucessão aplicam-se à regra do domicílio do decujus, do defunto. As regras da sucessão. Agora, a relação dos sucessores com os bens que eles recebem, aí eu aplico o artigo 8º quando eu falar de bens. A relação dos sucessores quanto à capacidade ou não de herdar diretamente ou precisar de um representante, eu aplico aí a regra do artigo 7, que fala das questões do direito de família. Então, cuidado, porque ele pode mexer com você trabalhando essa ideia de sucessão e você achar que é uma situação de, é sempre o domicílio do decujus. Não. A regulação, a regra da sucessão será pela lei do domicílio do decujus. Agora, a relação que os sucessores terão com os bens que eles estão herdando, eu aplico o artigo 8º. Eu aplico o artigo 8º. Beleza? Fechou? É muito importante a gente entender isso, é muito importante a gente conseguir compreender esse tema, a gente conseguir dividir esse ponto. Certo? Uma aposta minha, artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, relação envolvendo os bens, é algo que há uma possibilidade interessante da gente ter essa discussão sendo cobrada na tua prova. Beleza? Bora lá? Vamos seguir aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês agora uma discussão, que é uma discussão que já veio no exame da OAB. Essa outra eu peguei uma questão da FGV dos 2 últimos anos, eu tenho o banco dos últimos 10 anos da FGV em concursos, e eu tenho visto que nos últimos 4, 5 anos ela tem trabalhado algumas coisas similares com a OAB. Então eles estão trocando, vamos dizer, a questão de banco. Então eu fui buscar uma aposta dentro de questões que a FGV cobrou para concursos no mesmo nível que seria a prova ou a seleção para a OAB e coloquei aqui para vocês essa questão número 1. Essa questão 2 é uma questão que foi cobrada no exame de ordem e ela traz o seguinte, ó. Em Londres, uma sociedade empresária chinesa contratou com uma sociedade empresária alemã. Então, lá na Inglaterra, em Londres, uma sociedade chinesa, uma empresa chinesa, contratou com uma empresa alemã a entrega de 20 mil toneladas de minério de ferro no Porto de Santos, São Paulo, Brasil. Por problemas relacionados ao desembarque da mercadoria, a sociedade empresária chinesa resolveu demandar em face da alemã, ou seja, realizar uma ação, demandar, ajuizar uma ação contra a empresa alemã. De acordo com as normas do direito internacional privado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A competência para... Olha, nós estamos falando agora de regra processual. Pode ser que a LINDB traga alguma coisa de regra processual, porque ela traz no artigo 12, ela traz no artigo 15 a questão da homologação de decisão estrangeira, ou eu tenho que buscar lá no CPC, no Código de Processo Civil, que também é um lugar muito importante do direito internacional privado, que se comunica muitas vezes com regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ou, né, eu vou usar só a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas, muitas vezes, eu vou ter que comunicar essas circunstâncias. Eu vou ter que comunicar elas. Então, vamos lá. De acordo com as normas de direito internacional privado brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. A competência para processar e julgar a demanda é exclusivamente da autoridade judiciária inglesa. Letra B. A competência para processar e julgar a demanda é concorrentemente das autoridades judiciárias alemã e chinesa. Letra C. A justiça brasileira é concorrentemente competente para processar e julgar a demanda. E letra D. A justiça alemã é exclusivamente competente para processar e julgar a demanda.
Bom, uma coisa que eu posso já tirar é... Eu não tenho como saber se há uma exclusividade para que uma justiça de outro país, que eu não conheço a lei, possa julgar algo. Não tenho como saber. Então, a competência para processar e julgar a demanda exclusivamente da autoridade inglesa, não tenho como saber se a autoridade da Inglaterra teria uma competência exclusiva para julgar um caso. Para isso, eu preciso dominar regras processuais lá da Inglaterra. Certo? Não tenho essa possibilidade. B. Competência para processar e julgar a demanda é concorrentemente das autoridades judiciárias da Alemanha e da China. Também, como é que uma regra brasileira vai definir a competência do judiciário de outro país? Muito difícil, certo? C. A justiça brasileira é concorrentemente competente para processar e julgar a demanda. E D. A justiça alemã é exclusivamente competente para processar e julgar a demanda. Se eu não soubesse nada de direito internacional, mas tivesse pelo menos o discernimento mínimo de compreender que é muito difícil a gente ter alguma norma no Brasil determinando competência judicial para outro país, é difícil a gente ter isso. Claro que a gente pode até ter algumas regras de transição, mas eu já conseguiria responder. Mas a discussão aqui é quanto à competência do judiciário brasileiro. A gente sempre precisa entender como se estabelece a competência do judiciário brasileiro. E isso se estabelece lá no Código de Processo Civil em 3 artigos centrais. Quais são esses artigos centrais? Que importância esses artigos têm? Artigo 5º, ou melhor, artigo 21 do CPC, incisos 1, 2 e 3. Artigo 22 do CPC e artigo 23. Então, a gente tem nesses artigos o estabelecimento das competências, certo? Para o nosso judiciário. Além disso, nós temos uma regra prevista no artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vai trazer também essa circunstância. Qual? Bom, se a obrigação tem que ser cumprida no Brasil, competirá ao judiciário brasileiro analisar a questão. Se a obrigação tem que ser cumprida no Brasil, e é o caso aqui, as 20 toneladas de minério de ferro têm que ser entregues no Porto de Santos, em São Paulo. Portanto, o cumprimento dessa obrigação realizada lá na Inglaterra, constituída lá na Inglaterra, pela empresa chinesa e pela empresa alemã, o cumprimento dessa obrigação se dá no Brasil, no Porto de Santos, em São Paulo. Então a gente tem esse ponto que é importante, que vai trazer para nós o seguinte, ó. Nós temos o artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que assim determina: é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Então, veja que a gente já consegue resolver que a justiça brasileira é competente quando o réu é domiciliado no Brasil ou quando aqui tiver sido cumprida a obrigação. Nenhuma das empresas tem domicílio no Brasil, mas a obrigação tem que ser cumprida aqui. Então isso está resolvido. Mas o problema é que não adiantava só dominar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro sem dominar o CPC, porque ele faz uma pergunta além das possibilidades de entrega da LINDB, que é: a competência da justiça brasileira é uma competência concorrente? Ou seja, é competente a justiça brasileira, mas outros judiciários de outros países também poderão ter essa competência? Como, por exemplo, o judiciário inglês, por causa que a contratação foi constituída em Londres, o judiciário chinês, por causa de uma empresa chinesa, o judiciário alemão ou o judiciário europeu, por causa de uma empresa alemã. Essa é a ideia. A competência é da justiça brasileira, mas não exclui outras possibilidades de competência. Aí nós estamos falando de uma competência concorrente. Ou a competência é exclusiva do judiciário brasileiro, não tendo a possibilidade de a gente ter a competência de outro judiciário em conjunto, e, portanto, só o Brasil poderia resolver essa demanda. Então, esse é o ponto que chega para nós também. E aí a gente vai pegar que essa definição prevista no artigo 12, ela existe também no artigo 21, inciso 2 do CPC. Diz assim o artigo 21, inciso 2 do CPC: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 2, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Traz ainda mais 2 incisos, né? Inciso 1,
o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. E 3, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que venha a ter aqui no Brasil agência, filial, sucursal, a gente vai considerar ela domiciliada aqui no Brasil. Certo? 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios, né, econômicos. 2. Decorrentes das relações de consumo, então também, né, ações decorrentes das relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. E 3, em que as partes expressa ou tacitamente se submetam à jurisdição nacional. Expressa, nós podemos falar da cláusula de eleição. Aqui no 22, inciso 3, nós temos fundamento para entender a cláusula de eleição de foro, certo? Que estabelece, vamos dizer, no contrato, uma competência para algum judiciário que se estabeleça aqui para nós. Então vejam que o 21 e o 22 não excluem outras competências. E então no 21 e no 22 do CPC, nós temos aquilo que a gente vai chamar de competência concorrente. Compete ao judiciário brasileiro, mas pode competir, pode ter competência para outros. Pode ter competência para outros judiciários também. Contudo, no artigo 23, não. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Aqui no 23 nós temos a competência exclusiva do judiciário brasileiro para conhecer ações relativas a imóveis que estejam situados no Brasil. Só o judiciário brasileiro pode fazer. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação do testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. E 3, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Aqui nós estamos falando de competência exclusiva. Compete exclusivamente ao judiciário brasileiro com exclusão dos demais. Aí é o 23. Portanto, a previsão do 12 da LINDB, que também está no 21, inciso 2 do CPC, traz para nós, e aí como a gente já localizou aqui no 21, inciso 2, ou melhor, no 21 e no 22, nós estamos falando de competência concorrente. Artigo 21 do CPC e artigo 22 do CPC, nós estamos falando de competência concorrente. Se nós estamos falando de competência concorrente, eu posso, então, entender que na letra C, a Justiça Brasileira é concorrentemente competente para processar e julgar a demanda, com base ou no artigo 12 caput da LINDB ou no artigo 21, inciso 2 do CPC, porque no 21 e no 22 do CPC nós teremos a competência jurisdicional concorrente da Justiça Brasileira. Ok? Portanto, o nosso gabarito é letra C de CEISC, é letra C de casa, esse é o nosso gabarito. Beleza? Ok? Bora lá então, te dar sequência aqui ao nosso estudo e a gente chega na questão 3. E aí, estão gostando? Deixa o teu joinha, tá gostando? Né? Deixa o teu joinha aí. Vamos multiplicar cada vez mais o nosso time, ou seja, vamos aumentar cada vez mais o nosso time, certo? Você que quer ser membro do nosso canal, quer apoiar o nosso canal, você que quer ter acesso a vídeos antecipadamente, vídeos de concurso, vídeos de prática, vídeos aqui das séries que eu produzo no meu canal, você pode ser membro lá do Segunda Instância. E você que quer ter acesso a vantagens e benefícios exclusivos, como aulas exclusivas, como aqui, por exemplo, no projeto 12 questões, mentorias, né? Teremos 5 mentorias no cronograma de 30 dias. Essas mentorias, para ter acesso às aulas dessas mentorias, que já estão agendadas lá no cronograma, você precisa aí ser membro do Clube
e do nível instância superior, tá? Todas as informações para ser membro estão aqui em alguma aba do Seja Membro, né? Toda e qualquer informação aqui para você ser membro vão estar na abinha aqui do Seja Membro, e aí você já consegue organizar isso, ordenar essas questões e estar com a gente, né, no nosso clube. Beleza, deixa eu mostrar aqui para vocês, galera que está chegando agora, antes da gente ir para a questão número 3, ó, estamos realizando o cronograma de 30 dias, esse cronograma lindão, que está em PDF aqui, disponível para vocês lá no nosso canal do Telegram. Aqui, ó, embaixo, ó, aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, você consegue acesso ao link do nosso canal do Telegram. E lá você vai ter acesso a os links das aulas anteriores. Você pode ver aqui na playlist do YouTube, mas você tem acesso lá aos materiais de cada aula, que são as questões, e ao cronograma completo de 30 dias. Você vai saber toda a nossa programação para o exame do OAB até o dia da prova, ok? Aqui você já tem... Que dias vão ser as revisões do projeto 12 questões? Então aqui, ó. Quais são os dias que vão ser as revisões do projeto 12 questões, certo? Qual é a programação especial que os membros do canal têm? Tá aqui, ó. A mentoria 1, já no dia 24. Mentoria 2, mentoria 3, mentoria 4. E a mentoria do dia 17, que é o que fazer no dia da prova. Acesso exclusivo para os membros do nível instância superior, tá? E se você quer ser membro, mas talvez não do nível instância superior, você vai ter acesso a chat, o chat das lives, comentar ao vivo, pode fazer perguntas das aulas, né, realizadas, e a resposta sai ou na hora, se a gente estiver ao vivo, ou então se a aula não for ao vivo, ou se a gente não conseguir na aula ao vivo responder, a gente responde com prioridade para os nossos membros. Aí é de qualquer nível, certo? Como funciona as assinaturas, está aqui, ó. Entra lá no site do YouTube, entra aqui no Seja Membro, em algum lugar desse vídeo, e aí você tem os níveis e os benefícios de cada nível, de cada instância. O primeiro nível é a primeira instância, é o primeiro grau, o segundo nível é a segunda instância e o terceiro nível é a instância superior. Beleza? Ó, aqui nessa aba você vai achar o Seja Membro, clica ali e você já pode negociar lá com o YouTube para ser membro do nosso canal, beleza? Como eu disse, a gente não se envolve em nada de valor, ninguém da minha equipe ou eu vai pedir qualquer tipo de valor para vocês, é tudo na plataforma do YouTube, é tudo aqui, ó, dentro do YouTube. Não saia daqui, se alguém mandar algum link, alguma coisa, é golpe, tá? Beleza? Olha só, e no meu canal do Telegram também não tem nada disso, certo? Aqui está o nosso cronograma, ó, nosso roteiro, a gente já teve a aula 1, agora estamos na aula 2. Vocês já fizeram a leitura obrigatória de hoje, que é o artigo 7 até o artigo 17? Vocês já fizeram a leitura de hoje? Se não fizeram ainda, por favor, ó, leitura do artigo 7 até o artigo 17 da LINDB. Depois da aula, leitura do artigo 7 ao artigo 17 da LINDB, certo? Beleza? E amanhã, sábado, né? 21/10, aula de Direito Ambiental, Constituição e Meio Ambiente. Um dos temas bem cobrados no Direito Ambiental, na tua prova, e a gente vai ter uma aula exclusivaça para vocês, certo? Mas vamos lá, vamos seguir na nossa aula de hoje, aula 2, aula do dia 20 de outubro, e vamos para a nossa questão 3, a última questão aqui da aula. Um brasileiro casado com uma espanhola faleceu durante uma viagem de negócios a Paris. Um brasileiro casado com uma espanhola faleceu durante uma viagem de negócios a Paris. O casal tinha 2 filhos, nascidos na Espanha, e era domiciliado em Portugal. Então, o casal estava domiciliado em Portugal. Ele deixou bens no Brasil. Assinale a opção que indica a lei que regulará a sucessão por morte deste brasileiro. Assinale a opção que indica a lei que regulará a sucessão por morte desse brasileiro. A sucessão por morte desse brasileiro será regulada pela lei do local do seu domicílio. Pela lei do local do seu domicílio. Qual é o domicílio dele? Portugal. Porque o artigo 10 da LINDB assim prevê. Artigo 10 da LINDB diz assim, ó.
A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza ou situação dos bens. Então, a sucessão é pela lei do país em que o autor da herança ou o defunto é domiciliado. Se ele é domiciliado em Portugal, como a gente conseguiu ver aqui, a sucessão será regida pela lei portuguesa. Pela lei portuguesa, certo? A sucessão será regida pela lei portuguesa. Então, bastante atenção a isso. Tá, quanto à capacidade de quem pode herdar, de quem pode, né? Aí nós temos que ver aonde estão os filhos dele e a esposa, certo? Que são os herdeiros, para saber, a partir do domicílio dos filhos e da esposa, para saber a lei que regula a capacidade deles herdarem, né? Então, são coisas diferentes. Aí eu falei de capacidade, eu fui para o artigo 7. A resposta dessa questão está no artigo 10. A resposta dessa questão está no artigo 10, certo? Então esses são pontos bem importantes que a gente tem que separar, que a gente tem que ordenar, que a gente tem que organizar aqui de forma bem importante para vocês. Beleza? Bom, ainda, ó, o artigo 10 traz ainda o parágrafo 1º, que ele diz que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújos. E essa regra está prevista no nosso artigo 5º da Constituição Federal, que a sucessão dos bens de pessoa estrangeira situados no Brasil será sempre em benefício do cônjuge brasileiro ou dos filhos brasileiros, ou de quem os representar, desde que a norma lá do decújos, lá do estrangeiro, certo? Não seja mais favorável ao cônjuge e aos filhos brasileiros, tá? E o parágrafo 2º do artigo 10 ainda vai dizer que a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. O que a gente estava falando a partir lá do artigo 7. Mas o próprio artigo 10 também traz, ó, que a lei do domicílio do herdeiro regula a capacidade dele para suceder. Então eu sei se a pessoa é capaz ou não para suceder ou para ser representada ali naquela sucessão, sabendo qual é a lei do domicílio dela, para saber quando que inicia a capacidade, né, pela lei do domicílio dela, ou seja, pela lei do país onde ela é domiciliada. Beleza? Legal, né? Trabalhamos aqui temáticas que bens, sucessões, falamos de direito de família, falamos da discussão de domicílio envolvendo aí a questão de capacidade, que aí é o artigo 7. E eu vou pedir para vocês que vocês leiam com muita atenção e separem também o artigo 9. Porque o artigo 9 vai trazer a questão das obrigações. Eu vou reger e qualificar as obrigações a partir da lei do local da sua Constituição. Eu vou reger e qualificar as obrigações a partir da lei do local da sua Constituição. Então, eu vou pedir para vocês também esse cuidado, também essa atenção. Portanto, o gabarito ali, nosso, é a letra D de dado, né? Dizendo a lei portuguesa. Letra D de dado, tá? Dizendo a lei portuguesa, que é o local que era o domicílio do decújos, do defunto. Beleza? Ótimo, então. Hoje foi tiro rápido. Bora seguir estudando. Quero ver vocês aí sempre juntos, curtindo. Quem não deixou seu joinha, deixa seu joinha. Quem não compartilhou aí para grupo, para canal de WhatsApp de amigos, para o grupo de Facebook de estudos que você participa, galera que é formada em Direito, que vai fazer OAB, que você sabe, compartilha o nosso vídeo, vamos cada vez mais aumentar essa corrente, vamos cada vez mais aumentar o nosso projeto para deixar ele muito grande e cada vez melhor para vocês. Quem não faz parte do nosso canal Telegram, participa do nosso canal Telegram. O link está aqui. Não tem como entrar no Telegram direto lá e procurar o nosso canal. Por quê? Porque ele é um canal privado. Ele é só para quem tem acesso ao link. O link está na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube e na descrição de todos os vídeos do projeto 12 Questões. Sempre tem o link, certo, do canal do Telegram. Você precisa ter o Telegram instalado no seu celular e aí você vai conseguir ter acesso ao nosso canal a partir do link. Beleza? Lá a gente sempre libera os materiais e traz aqui para vocês isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: atenção!
tentem. Os nossos horários são 12 horas e 12 minutos. Amanhã, no sábado, é 12 horas e 12 minutos. Somente as aulas de domingo que são de noite. Os demais horários sempre às 12 horas e 12 minutos. Domingo é às 21 horas e 30 minutos. Mas de segunda a sábado, meio-dia e 12, como hoje, e no domingo, 21 horas e 30 minutos. Beleza? Fechou? Tô indo nessa. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado pra galera aí que tá chegando, os membros novos. Prometo que na próxima live, prometo que no próximo eu vou ler todos os nomes, vou mandar abraço para todo mundo, porque hoje eu tô com pressinha aqui, né? Tenho cheio de coisa aqui, mas desejo a vocês um ótimo final de semana, de muito estudo, né? Agora a gente não para. Agora a gente só para depois da prova, certo? Para comemorar a aprovação na primeira fase e já se organizar para a segunda fase. Beleza? Quem é time condicional? Quem é time condicional aí? Ah, beleza, isso aí. Isso aí, tô esperando vocês no time condicional CEISC, hein? Quem é time condicional, tô esperando vocês no time condicional CEISC. Bora estudar, pessoal. Um forte abraço para vocês, uma ótima sexta-feira, certo? E bora lá pro sábado e encontro vocês às 12 horas e 12 minutos amanhã para nossa aula 3, onde a gente vai falar direito constitucional com o meio ambiente. A gente vai falar meio ambiente na Constituição. Tema que pode ser cobrado tanto na prova de constitucional quanto na prova de meio ambiente. É bem comum isso acontecer. A mesma coisa vai ser a aula de domingo. Então as aulas de sábado e domingo são ambiental e direitos humanos, mas elas podem ser cobradas na prova de direito constitucional. Ou seja, são muito importantes essas aulas e por isso que eu deixei elas para o final de semana. Porque eu quero vocês em massa aqui participando, curtindo e buscando a aprovação. Bora estudar, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.